Schumacher e Montoya. Vem aí mais um capítulo da batalha. Agora espalhou, agora o Schumacher veio. Agora o Schumacher veio, agora o Schumacher veio, agora o Schumacher passou. Eles duelaram na Austrália. Largada. Schumacher sai pra cima do Montoya. Eles se estranharam na Malásia. Montoya larga, Schumacher vem por dentro e acabaram se bicando no Brasil. Montoya espreme Schumacher, Schumacher fica com tudo para passar, ele parte e já tocou ali atrás, já perdeu o bico. Grande Prêmio de San Marino, a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. Direto de Imola, ao vivo, a partir de agora com a equipe da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Imola, Itália. Daqui a pouco todas as emoções do Grande Prêmio de San Marino, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nesta temporada de 2002. Você já vê aí, Schumacher será o pole position. Ele marcou 1:21.091. Ao lado dele, Rubens Barrichello. Dividiram os treinos até segundos antes do final. Rubinho era o pole position, Schumacher lhe tomou esta pole position. Rubinho estava 57 milésimos à frente de Schumacher. Schumacher passou 64 milésimos à frente de Rubinho, portanto Barrichello vai sair na segunda fila com 1:21.155. A terceira fila é da Williams. E depois nós vamos ter Felipe Massa em 11º, Henrique Bernoldi em 20º, mas no warm-up hoje pela manhã, Rubens Barrichello foi o mais rápido, Felipe Massa foi o 5º mais rápido, Bernoldi foi o 10º mais rápido. Muita expectativa e olha, não sei não, hein? Pode ser um dia importante para Rubens Barrichello pelo que ele fez nos treinos e fez no warm-up hoje. Claro que o Schumacher sempre é favorito, mas a Ferrari faz a festa e daqui a pouco nós voltamos com 62 voltas de muita emoção no Grande Prêmio de San Marino, direto do circuito de Imola. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, você está vendo aí? Felipe Massa, o brasileiro Felipe Massa, larga na sexta fila, na 11ª posição. Aí o grid de largada, confirmando o grid de largada, Schumacher o primeiro, Barrichello o segundo, as duas Ferraris na primeira fila. A segunda fila para as Williams, Ralf Schumacher em terceiro e Montoya em quarto. A terceira fila para as McLaren, Raikkonen em quinto, Coulthard em sexto. Depois vem Heidfeld da Sauber, Trulli da Renault. Nona posição para Jason Button também da Renault e Villeneuve da BR. Depois Felipe Massa da Sauber. Aí a sequência, frente o 13º, Sato 14º, Fisichella 15º, Mika Salo 16º, McNish o 17º, Ed Irvine 18º, Mark Webber 19º, 20º Bernoldi, 21º Pedro de la Rosa. Não teremos na pista o Alex Young. Isso teria que acontecer mesmo, senão seria desmoralização total daquela história de quem fica acima dos 107% ou 7% a mais do que o tempo do pole position. O Alex Young não conseguiu essa marca, então fica fora o malaio, piloto malaio da Minardi fica fora e 21 carros apenas no grid. Repito que pela manhã, no warm-up, pela manhã, o melhor tempo foi de Rubens Barrichello. Rubinho fez o melhor tempo, Schumacher foi o segundo, Felipe Massa foi o quinto, Bernoldi foi o 10º. E a expectativa é que o Rubinho tenha todas as condições de fazer uma grande corrida e disputar a prova com o Schumacher. Mas já aconteceu uma coisa não muito... Pode ser enfocada de duas formas. Vamos lá, o João Pedro vai explicar o que aconteceu. Qual foi a exigência do Schumacher hoje pela manhã? João Pedro Paisani. Pois é, Galvão. Ontem, no treino classificatório, o Rubinho correu com o carro reserva, por achar que o carro reserva tinha um melhor ajuste, melhor acerto. E isso ficou provado com a volta fantástica que ele conseguiu fazer logo na segunda tentativa. O Schumacher suou para tentar conseguir a pole position, conseguiu, e logo depois a Ferrari decidiu entregar esse carro reserva para o Schumacher. Ou seja, o carro com o qual ele vai correr hoje é o carro que o Rubinho usou ontem para fazer aquela volta fantástica. E o Rubinho está usando de novo o carro titular dele, que não tinha ido tão bem, mas que parece estar super ajustado, porque hoje no warm-up já provou isso. Aí você tem
o centro do volante de um carro, do carro da Ferrari e o da Williams ali, com toda a possibilidade de leitura ali dos instrumentos e das informações que o piloto tem on-board. Aí vão eles para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus pelos 4.933 metros do circuito de Imola. Reginaldo Leme, bom dia. E essa história, duas leituras, né? Podemos saber o quê? O Schumacher disse assim, não, me dá esse carro aqui que é melhor. Rubinho fica com o pior, exigiu, pode isso. Mas o carro, teoricamente, o carro reserva era do Schumacher. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. O Schumacher deve ter tido exatamente a noção de que o Rubinho, para fazer aquele tempo tão próximo dele, tenha andado com um carro muito melhor. E aí, preferiu tomar, ele é o dono da equipe, ele tem o direito. O Rubinho não deve ter gostado muito da história, não. Não, dono da equipe não, ele é o primeiro piloto. Não deve ter gostado muito da história, não. Mas, de qualquer forma, passou o mesmo ajuste daquele carro reserva para o carro titular dele e conseguiu o melhor tempo no Armato e Schumacher de segundo. Vale lembrar que essa corrida, no ano passado, foi a corrida que marcou a volta da Williams ao primeiro lugar do pódio. A Williams estava sem vencer desde a retirada dos motores Renault. Marcou nesta corrida com o Ralf Schumacher a primeira vitória da BMW e dos pneus Michelin desde que voltaram à Fórmula 1. Portanto, baseado nisso é que a Ferrari tem aquela história de, entre aspas, corridas perdidas. Antes do início do campeonato, ele considera algumas corridas perdidas nas quais ela busca fazer pontos. E essa era uma delas, assim como era Interlagos. Só que Interlagos, vocês viram, por um erro infantil do Montoya, as coisas ficaram facilitadas por Schumacher. Aí não, aí foi o pneu Bridgestone que fez um pneu especial para essa corrida e que mudou a história. Botou duas Ferraris na primeira fila, então agora vamos ver. Tem Williams e tem Ferrari. Mas tem depois, durante a corrida a gente fala, tem até uma ameaça de um protesto da Williams aí, dependendo do resultado, porque a Williams desconfia de alguma coisa. Olha aí, ó, já algumas gotas d'água aí na lente da câmera do helicóptero. Existe a possibilidade de chuva, já choveu fraco, já parou. Existe a possibilidade de chuva e isso pode mudar completamente a história. Porque a largada será dada com pista seca e em condições de pista seca com os carros com pneu para pista seca. E se começar a chover, vai ser um tal de parar no box. Estão previstas duas paradas para a grande maioria dos pilotos e dos carros, duas paradas para troca de pneus e para reabastecimento, mas vamos ver o que acontece, porque pode pintar chuva. E aí muda a história completamente. Lembrando também que essa pista é um sabão. Toda a pista fica muito escorregadia, claro, diminui o grip, porque escorregadia com chuva, mas especialmente a pista do circuito de Imola fica um sabão. Aquela descida da parte alta da pista até a variante baixa, aquilo ali é difícil manter o carro na pista. Vão chegando os últimos posicionados no grid. Vamos para a largada, vão começar as emoções do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola, na Itália. Vai pintar a luz vermelha, são 5, quando elas se apagarem, vamos para a largada. Schumacher larga por dentro, Rubinho por fora. Ralf por dentro, Montoya por fora. Vamos para a largada, sobe o giro dos motores. Largou Schumacher, Rubinho foi, Ralf largou bem. Rubinho vem por fora. Ralf toma a segunda posição, Rubinho aperta, se bobear vai perder a posição. Também para o Montoya, se posiciona bem Rubinho. Schumacher é o primeiro, Ralf é o segundo, Rubinho é o terceiro, Montoya é o quarto. São os 4 primeiros, depois vem as duas McLaren. Hakkinen é o quinto, Coulthard é o sexto. Aí o McNish vai ficando fora. Schumacher ali em primeiro, em segundo Ralf Schumacher, terceiro Rubinho, quarto Montoya. Depois vem Coulthard, Hakkinen, Coulthard. E o Massinha, o Raikkonen não largou bem, o Massa foi para cima dele. Felipe Massa que largou na 11ª posição. Está na 10ª posição. O Raikkonen largou em 7º, caiu para 9º. Ele largou em 11º, subiu para 10º e está brigando com o Raikkonen. Os dois pilotos da Sauber ali brigando. E segue na ponta Schumacher. Veja o Ralf em segundo, Rubinho em terceiro. O quarto Montoya, o quinto Raikkonen, o sexto Coulthard. Depois vem as duas Renaults. E depois as duas Sauber com Heidfeld e Felipe Massa. E o McNish está fora. A briga das duas Sauber é imensa, desde o começo. E também das duas Renault. Olha lá as duas Renault, depois as duas Sauber, depois aparece Villeneuve, depois aparece Panis. Então você tem aí Schumacher, Ralf Schumacher, vamos identificar direitinho. É o Trulli que vem ali na frente, o Button vem atrás, depois Heidfeld, depois Felipe Massa, depois Villeneuve, depois Panis.
Aí você vê lá, Heidfeld, Massa, Villeneuve e Panis. O Bernoulli ganhou 4 posições. Exatamente, uma grande largada dele nessa primeira volta, ganhou 4 posições. Ele já tem um carro só entre ele e o Frentzen. Com o perder, o Frentzen largou. Não largou bem o Frentzen, porque largou em 13º e está em 14º. Veja lá o Felipe Massa botando pressão em cima do Heidfeld. Vamos para a largada de novo. Olha como larga bem o Ralf, o Rubinho tenta e não dá. Aí vem na briga. E o Felipe Massa mantém a tradição de largar bem. Ele tinha largado muito bem na Austrália. Quando foi atingido pelo próprio Heidfeld, ele tinha chance de passar aquela corrida da Austrália, a primeira volta em 4º. E desta vez você percebe que a confusão entre uma Williams e uma Ferrari quase olha aí, quase entre os dois irmãos. Travou o Ralf para evitar o choque com o Schumacher, o irmão dele. Aí o McNish, que vai parando, foi logo na largada. Não foi nem tocado, ele largou e parou. Olha o Schumacher como abre. Ralf o segundo. Rubinho é o terceiro. Depois Raikkonen, depois Coulthard. Vamos confirmar. Nenhuma alteração nas primeiras posições. Schumacher é o primeiro, o segundo é Ralf, o terceiro é Barrichello. A 4ª posição vai aparecer ali. E nós vamos de novo para a largada. On-board no carro de Montoya. Largou bem o Ralf, hein? Depois vai dar uma fritada de pneu, uma travada de pneu lá na frente. Olha só. O que virou uma variante. Ontem recebemos até, a Globo recebeu telefonema, as pessoas perguntando, algumas pessoas perguntando o que aconteceu com a curva, onde foi o acidente de Ayrton Senna, com a Tamburello. Mas já desde o ano seguinte, de 95, ela já mudou, não é mais aquela curvona de alta, já é uma tomada à esquerda, depois de uma espécie de um S rápido e mudou completamente ali. Em vez de uma curva, são duas, é um S rápido. Ou seja, afastou bastante ali do muro, que era o grande perigo da Tamburello. Olha o Rubinho como foi para cima do Ralf. Na realidade, eu diria até que são 3, né? Porque você tem uma primeira parte e depois vem o S. Schumacher aí tentando abrir em relação ao Ralf, o Rubinho vem. Depois vem as duas McLaren. Sempre seguindo lá Trulli e Jason Button. E depois Heidfeld e Felipe Massa. É bem a situação atual da Fórmula 1, né? Você vê ali Williams e Ferrari lutando pelas 4 primeiras posições. Depois vem as duas McLaren, que de certa forma estão até já começaram a reagir. E depois duas Renault, essa equipe que está surpreendendo. E depois as duas Sauber. Aí 3 voltas completadas, Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Trulli e Jason Button, que são os 8 primeiros. A 9ª posição é do Heidfeld, a 10ª é do Felipe Massa. Para completar, depois vem as duas BAR, que então estão deixando a Jordan para trás, né? A Jordan continua na sua descendente. E a Jordan vai cada dia mais para baixo. O Fisichella, o Sato é 14º, o Fisichella é 17º colocado. A volta mais rápida do Schumacher, a volta número 3 com 1:26.561, ainda um pouco longe do recorde, que é de 1:25.254. O recorde desse circuito de Imola. Os carros vão se espalhando na pista, o Schumacher vai abrindo, já abre agora 3.1 e abrindo sempre de 2.520 no final. Na linha de chegada, agora já é de 3.108. Eles estão na volta de número 4. E olha o Felipe Massa como vai para cima. Ali não há diferença, amigo. O Heidfeld vai ali e o Felipe Massa vai atrás. E o Peter Sauber, ele sorri em todas as corridas, porque tem um carro bom e tem 2 pilotos extremamente arrojados e competitivos. 2 pilotos jovens, arrojados e competitivos. Vê como eles vêm na balada ali e como eles vêm absolutamente, Reginaldo, na balada da Renault, diria até mais. A Renault que vai segurando os 2 carros da Sauber. Os 2 carros da Renault ali vão determinando um ritmo que poderia ser até mais forte dos 2 carros da Sauber. É que a Sauber está usando aí as características de uma pista que... Aí, que confusão total. Mas são 4 carros que devem disputar bastante todas as voltas dessa corrida. E Schumacher tome volta mais rápida agora de número 4, 1:26.525. Temos problemas de sinal. Temos problemas de sinal vindo da Itália. Temos aí a imagem
Estávamos lá com a imagem do grid de largada. Agora temos um outro sinal. Vamos ver se agora vai direitinho aí. Você viu o Montoya, viu o Raikkonen. Olha só o que eu estou dizendo ali. O Jason Button é que vem segurando as duas salvas. O Trulli abriu até um pouquinho. Aí comparativo de Schumacher com Ralf Schumacher. 26,5 para 27,5. Passa ali o Montoya, logo atrás dele o Raikkonen, depois o Coulthard, o Trulli e olha só o Jason Button. O Jason Button segurando os dois carros da Sauber. E logo depois vem as duas BAR. Depois vem Frentzen. Depois vem o Sato e logo atrás do Sato o Bernoulli. E vem todos eles ali completando mais uma volta. Tem o Frentzen, tem o Mika Salo. E depois vem o Bernoulli na 15ª posição. E o Bernoulli vai indo para cima do Mika Salo, brigando pela 14ª posição. Ótima recuperação do Bernoulli, que largou na 20ª posição. Galvão. E aí você vai vendo o Sato que vai pro box. O Bernoulli ganha mais uma posição. Você vê que ele vinha ali. Passou nesse momento ali, passou o Bernoulli. E o Sato com problemas vai pro box. Diga lá, João Pedro. Uma informação importante a respeito do Bernoulli é que ontem, quando o carro dele explodiu o motor logo no começo do treino, ele voltou para os boxes e pegou o carro que na verdade ele não gostaria de usar, que era aquele carro que tinha tido problemas no Brasil, bateu e teve o chassi consertado, então estava muito difícil de guiar. Por isso ele ficou apenas na 20ª posição. E hoje ele conseguiu pegar o carro titular. E eu perguntei para ele, e agora? Ele falou, pelo menos é menos pior do que aquele. Aí você vai vendo a classificação depois de 6 voltas e vai sempre abrindo Schumacher em relação ao Ralf. Já chega a ser a diferença ali de quase 5 segundos, 4,9. E o Rubinho vai acompanhando e aí o pessoal da Ferrari atentamente acompanhando nos boxes, todo mundo satisfeito ali. Você tinha na tela a assessora de Rubens Barrichello e o Cláudio Berro, que é o, digamos assim, relações de imprensa. E o Bernoulli passou o Mika Salo, você viu lá, né? E agora há pouco ele estava apertando o Mika Salo, ele faz a ultrapassagem em cima do Mika Salo. Ele passa a ser 14º colocado e largou na 20ª posição e vai fazendo uma bela corrida. À frente dele agora está o companheiro Frentzen, 7 segundos à frente. E você vai de carona aí na Jordan Motor Honda de Fisichella. Voltando para a pista, mas voltando devagar. Ele voltou, deve ter tido o mesmo problema de novo. E aí, outra vez retomou a velocidade, mas tá complicada a vida do Sato. Olha o Sato ali. Vai tentar levar o carro pro box, mas vai ser difícil até de levar pro box. Vai ter que parar por aí. Achar um lugar para estacionar ali a Jordan. Você viu como passa o Ralf e o Rubinho vai se aproximando dele. O Schumacher despenca na frente, o Rubinho se aproxima do Ralf. Aí depois o Montoya. E já arrumou lugar para estacionar ali o Sato. Já vai parando o carro e já arrumou lugar para estacionar. Eu saí um pouco da Fórmula 1 aqui para dar uma notícia dizendo que o general Hugo Chávez voltou neste domingo à presidência da Venezuela. E voltou prometendo punir os responsáveis pelas mortes dos protestos desde quinta-feira. 21 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nos confrontos com a polícia. É um retorno do general Hugo Chávez, que chegou, foi ovacionado por mais de 200 mil pessoas. Coisas de América do Sul. 8 voltas completadas. Sempre lembrando que esse negócio de estratégia que todo mundo esconde,
onde até a última hora e mesmo durante a corrida aí ficam as equipes tentando espionar através do rádio aí o que as outras vão fazer, mas sempre lembrando que elas podem mudar e podem ser diferentes entre carros de uma mesma equipe, né? Você vê como o Schumacher está disparando à frente do Ralf e o ritmo do Ralf e o ritmo do Rubinho parece ser o mesmo. O ritmo do Ralf e o ritmo do Rubinho parece ser o ritmo de duas paradas. Ou de uma parada, perdão. E o ritmo do Schumacher parece ser o ritmo de duas paradas. Seria o inverso do que aconteceu, do que a Ferrari programou aqui. O que a Ferrari programou no Brasil, no Grande Prêmio de Interlagos. O Rubinho saiu muito veloz, que ia fazer duas paradas, e o Schumacher saiu para fazer uma parada só. O Schumacher nessa volta virou meio segundo mais rápido que o Rubinho, que tem sido mais ou menos essa constante desde a segunda volta, que a primeira praticamente não conta, que é a primeira da largada. Mas no ano passado, todas as equipes de ponta pararam duas vezes no box nesse Grande Prêmio de San Marino. Os pneus, é claro, são diferentes de um ano para o outro e parece que esse ano são bem mais resistentes. Mas o Schumacher anda muito forte realmente. Aí vem o Schumacher. Completou a volta Schumacher. Vamos ver o tempo dessa última volta do Schumacher. 1:26, 1:83. Ele faz a melhor volta da prova. Vamos ver o tempo do Rubinho. 1:26,645. Meio segundo. Toda a volta ele é meio segundo mais rápido. E eles andaram com a melhor volta do Rubinho também essa. Mas toda a volta o Schumacher é meio segundo mais rápido que o Ralf e que o Rubinho. Começa a ficar, dá pinta realmente de que Ralf e Rubinho estariam partindo para uma parada só e o Schumacher para duas paradas. Para isso ele vai ter que abrir bastante. E o Montoya, que também está no ritmo do Ralf e do Rubinho, mas pode ser que ele pudesse andar, ele pode até estar mais leve, pudesse andar mais, mas como tem carros rápidos à frente dele, ele não consegue ultrapassar. Então é difícil saber qual seria o ritmo ideal do carro do Montoya nessa circunstância da corrida. E você vê como é difícil fazer a ultrapassagem, porque fica nítido aí de que o Jason Button ali vai determinando o ritmo para Sauber. E o Raikkonen não consegue o ataque e o Massa está em cima ali do Raikkonen, não vai arriscar, olha só, ele não vai arriscar tudo em cima do Raikkonen ali, correndo risco. Quarta corrida dele na equipe, está com o moral alto lá, está bem. O Peter Sauber está satisfeito, todo mundo gosta dele na equipe, mas na realidade, o Felipe Massa está aí, é importante que se diga. Ele está fazendo nessa primeira temporada dele da Fórmula 1, ele está apostando muito. Ele tem uma parada muito grande para ganhar. Porque não é a questão de continuar na Sauber. É a questão dele fazer uma temporada que realmente confirme a expectativa que estava criada, que se criou em torno dele, da chegada dele na Fórmula 1, para já ter uma equipe grande na próxima temporada. Então, por isso, ele está tendo ali o cuidado de se posicionar, não partir para um ataque para cima do Raikkonen, botar os dois carros do Peter Sauber para fora do princípio de corrida. Porque você vê que ele vem também forte com ação ali para cima do carro do Raikkonen. E o Raikkonen é um piloto respeitável, que foi campeão europeu, campeão intercontinental, intercontinental, tem dois nomes esse campeonato, de Fórmula 3000, num ano de muito concorrido. Quer dizer, é um piloto bastante rápido, um piloto em quem a Mercedes investiu, que era um piloto que o caminho dele seria estar na McLaren. Aí acabou sendo preterido até pelo Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, mas está aí fazendo um bom ano na equipe Sauber. E o Rubinho vai ali tentando botar pressão em cima do Ralf. O Rubinho vai chegando em cima do Ralf, mas é difícil, repito, a ultrapassagem. O Schumacher já vai abrindo uma diferença muito grande. Só agora que o Ralf vai passando ali, já são 8 segundos, 878 milésimos. A vantagem do Schumacher, que é o primeiro, para Ralf Schumacher, que é o segundo. O Rubinho continua ali atrás. O Ralf virou 26,7, o Rubinho virou 26,6, mas é o máximo que ele pode andar, é um décimo mais rápido. Se ele andar mais de um décimo mais rápido que o Ralf, ele vai bater ali na traseira do carro do Ralf. Tão perto estão os dois. Agora o ritmo do Montoya é outro, hein? Completamente diferente do Ralf e do Barrichello. Agora veja só, então, aí no caso, se a gente estava aqui imaginando que o Schumacher fosse fazer uma parada a mais do que os dois, e o Montoya vem mais lento ainda,
E aí outra vez. Veja lá. O Trulli, o Jason Button, o Heidfeld. E olha o Felipe Massa, mas vem colado ali no Heidfeld. Não fosse companheiro de equipe dele, ele já podia estar tentando uma ultrapassagem ali. Ou pelo menos mostrando, aparecendo no retrovisor, mostrando ali que ele está por ali. Aí você vê lá o Jason Button e atrás dele o Heidfeld e logo atrás o Felipe Massa liga logo atrás. O Heidfeld está numa volta muito boa. Ele fez nas duas primeiras parciais as melhores parciais da prova. Mas ele pode até fazer, o Schumacher já virando um 25,6. O Heidfeld poderia fazer até a melhor volta da corrida. Já não vai fazer por essa volta que o Schumacher estabeleceu agora. Ele pode ter feito, ele escapou, ficou um pouquinho atrás do Jason Button, aí deu um ataque, mas depois ele fica limitado pela ação do Jason Button. E o Rubinho sempre acompanhando de perto ali o Ralf. Vai ser sempre acompanhando o Ralf de perto. E aquela galera toda ali, Trulli, Button, Heidfeld e Felipe Massa, vai aos poucos começando a se aproximar do Coulthard. Vai começando a se aproximar do Coulthard, que é o 6º colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Veja lá que o Schumacher não para de abrir, 29,6 subiu para 9,9, ele não para de abrir, já vai chegando a 10 segundos de vantagem. Vai dando pinta, realmente vai fazer uma parada a mais, está tentando abrir vantagem. E o Rubinho acompanhando sempre de perto ali o Ralf, vai abrindo vantagem o Rubinho para o Montoya, que vem na 4ª posição. O Raikkonen vem próximo do Montoya e o Coulthard já fica um pouco mais para trás. E a turma toda ali que vem da 7ª até a 10ª posição, e 7ª e 10ª posições, vão tentando se aproximar do Coulthard. De qualquer forma, olha só, é estranho, porque o rendimento do Schumacher ser tão superior ao do Ralf e do Rubinho. Porque se o Schumacher, com esse rendimento, vamos dizer, fizesse 2 paradas, e o Ralf e o Rubinho, o Montoya teria que fazer o quê? Meio pit stop? Ou então o Schumacher fazer 3, que é muito difícil. Mas é um ritmo muito mais forte do Schumacher, e o do Montoya, esse sim, já dá até para apostar, que esse, no mínimo esse, faz uma parada só. A não ser que tenha problema do carro. Meio pit stop é bom. O Heidfeld pega um pouco de contato ali com o Jason Button, e você vê que eles estão realmente se aproximando do Coulthard. E depois vem as duas BAR. Fora as 4 primeiras posições que estão alternadas ali, Ferrari e Williams, que é Ferrari em primeiro, Williams em segundo, Ferrari em terceiro, Williams em quarto. Depois vem as equipes, quer ver? Olha só. Então Ferrari, Williams. Depois vem 2 McLaren, 2 Renault. Deixa eu virar a página do computador para você ver que vão aparecer 2 Saubers e 2 BRs. Todo mundo certinho. Olha lá. 2 Saubers, 2 BRs, 2 Arrows ali. Com frente sem Bernoldi. 13ª, 14ª posições. É difícil acontecer isso até uma 14ª posição. Lá vem as equipes ali. E aí você passa a ter uma menor possibilidade até de briga, porque o piloto, pelo menos numa determinada fase da corrida, o ataque não é em cima do companheiro de equipe como seria em cima de um outro. Mas se bem que tem gente que não pensa muito assim não. E o Rubinho vai agora absolutamente na balada do Ralf. Aliás, mais que isso, ele fica claro ali que ele, ou dá a impressão bastante forte de que ele teria condições, se passasse o Ralf, de ter o ritmo mais rápido, mais veloz. Você está vendo aí o Ralf na tomada aérea, o Ralf que é o segundo, e o Rubinho que vem logo atrás na 3ª posição. O Schumacher já abre mais de 10, você viu a última vez a 9,9, agora 10,4 e já vai para 10,6. Vai abrindo sempre o Schumacher, aí você vai acompanhando o detalhe, a imagem fechada em cima de Rubens Barrichello e a Ferrari de número 2, e a Ferrari que agora sim para ele já é 2002. O Rubinho não chega a atacar, mas em vários pontos, em várias freadas, parece que ele está com mais possibilidades. E a Ferrari tem, na verdade, um novo sistema de freios para essa corrida,
porque a pista exige, além de motor, exige muito freio e tração. E esse freio foi testado pelo Luciano Burti, um dos pilotos reservas da Ferrari, um dos pilotos de teste, o Luciano Burti e o Luca Badoer. O Burti, por sinal, que nesses testes de Fiorano estabeleceu um tempo muito bom de 58,8, levando-se em conta que o recorde da Ferrari 2001 do Schumacher é 58,7. Aí a velocidade da Fórmula 1 e veja como, de forma muito veloz, o Schumacher vai abrindo a vantagem, já 10.839. A vantagem de Schumacher para Ralf Schumacher. Hipertensão, uma competição alucinante, com as provas mais radicais que você já viu. Estreia hoje, depois do Fantástico. Schumacher, Ralf, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Trulli, Jason Button. Na sequência, nós vamos ter o Heidfeld, o Felipe Massa, o Villeneuve, o Panis, depois o Frentzen, depois o Bernoulli. São os 14 primeiros. E a vantagem tome que sobe, 11.127, vai embora. Acelera o Schumacher, lá vai o Schumacher, que nesta corrida hoje está igualando a marca de Gerhard Berger como participação na Ferrari, como provas disputadas. O Berger era historicamente o piloto com o maior número de provas disputadas pela Ferrari nas duas passagens que ele teve pela Ferrari. E o Schumacher hoje está igualando esta marca do Berger, Reginaldo. 96 corridas tem o Schumacher. O Berger na sua primeira passagem pela Ferrari disputou 47 grandes prêmios, na segunda 49, tem um total de 96. Com a diferença de que o Berger tem 5 vitórias, o Schumacher em 95 já tem 36. Em 95, né? Não estou contando essa, que é a 96ª. Em 95 ele tem 36 vitórias. Antes dele tinha o Lauda, com 57 participações e 15 vitórias. Aí você está vendo, você está na câmera on-board, você vai de carona no Fisichella, partindo para o ataque em cima do Mika Salo. E o Heidfeld já está aí parado para a primeira troca. Heidfeld já faz a primeira troca, primeira parada ali para uma troca. E deu problema ali, ó. E deu problema ali para trocar o pneu dianteiro esquerdo. Bom para o Felipe Massa, ganha posição. Basta fazer um pit stop normal para ganhar a posição. Vamos ver exatamente o número de voltas agora. 16 voltas completadas, num total de 62. Para muito cedo, hein? Para muito cedo. Voltou atrás do Fisichella, o Heidfeld. Então Felipe Massa passou com ele ali, ó, atrás do Fisichella. Volta na 16ª posição, porque o Fisichella era o 16º, passa a ser o 15º. E o Felipe Massa vai parar também. Ele viu no ritmo forte realmente. Mas aí, arriscar naquela posição, não fizeram nenhuma ultrapassagem. Se saíram para isso, para parar de forma prematura, na verdade não fizeram nenhuma ultrapassagem. Vamos ver quanto tempo o Felipe Massa vai ficar ali nos boxes. Aí vem o Felipe Massa para os boxes. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar ali. 17 voltas completadas. Trabalha Sauber. Pelo menos o dianteiro esquerdo entrou na hora certa. É só questão de combustível agora. Vai embora, Massa. Saiu com 2,5 segundos de vantagem em relação ao tempo. Não mais. O Heidfeld ficou 17. Massa saiu com 8 segundos de vantagem em relação ao Heidfeld. Ganha a posição de Heidfeld. O problema do Heidfeld foi no pneu dianteiro esquerdo. O mecânico que troca ali o dianteiro esquerdo fez besteira, se atrapalhou. E com isso favorece o Felipe Massa. Ele já vai estar à frente do Heidfeld quando voltar. Vamos ver na pista já já. O Heidfeld voltou atrás do Fisichella. E Schumacher já vem para completar a volta. Volta de número 18 completada por Schumacher no total de 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino, circuito de Imola, na Itália. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard. Aí Villeneuve é o nono, Paris é o 10º, Frentzen é o 11º, Bernoulli 12º, Felipe Massa 13º, o Sala 14º. Olha o Heidfeld fazendo ultrapassagem em cima do Fisichella. Já faz ali ultrapassagem em cima do Fisichella. Olha a situação da Jordan. Tem o Mika Salo entre
O Felipe Massa e o Heidfeld tem o Mika Salo. E olha como vai, amigo. Que isso? Vai abrindo o caminho o Heidfeld. Muito forte. E vê a situação da Jordan, né? O Fisichella, que é um grande piloto, um piloto de grande talento, um piloto italiano, correndo em casa, piloto de tradição de resultados nesse circuito de Imola, agora é obrigado a enfrentar isso. Você vê a diferença lá, hein? Como o Heidfeld passou, não tomou conhecimento e vai embora, e vai abrindo. Schumacher, Ralf, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard. Até aí tudo bem. Depois Trulli e Button. Até igualzinho que estava. Depois é que vem as duas BRs. Depois vem as duas Erros, frente sem Bernot. E depois já vem os dois carros da Sauber, mas já com uma parada. Já fizeram uma parada para reabastecimento e troca de pneus. Hoje no Domingão do Faustão tem a presença dos 12 participantes do Big Brother Brasil, aprontando altas surpresas. Domingão do Faustão. Meu amigo Fausto Silva, hoje às 6 da tarde. Ué, o que houve aí? A Sauber está ali preparada. O que será que houve ali? Não deu certo com alguém. Vamos ver se não foi com o Felipe Massa, porque o Heidfeld voltou voando. Vamos ver o que acontece. O Rubinho fez a melhor volta dele na corrida, 1:25,8. Olha o Schumacher que vai para fazer outra vez volta mais rápida da prova, hein? Ele está na volta de número 20. E o Heidfeld vai para o box. Veja só. Comprometeu a corrida dele. Será que aconteceu? Acho que não tinha entrado a bomba lá de gasolina, então agora que abasteceu. Por isso que ele estava voando daquele jeito, amigo. Não tinha combustível quase. Mas que besteira que fizeram no pit stop dele, hein? Complicaram tudo. E comprometeram a corrida do Heidfeld. Isso é bom pro Felipe Massa. Isso é bom pro Massa. Vamos ver se ele consegue chegar na zona de pontuação. E o Fisichella, o Sato já tinha estacionado o carro, agora é o Fisichella. O problema da Jordan, não tenho a menor dúvida. O problema da Jordan é o problema de caixa. A Jordan perdeu os principais patrocinadores e isso aí é dinheiro. Fórmula 1 é claro, é competência, você tem que ter tradição, você tem que ter um tempo de trabalho, você tem que ter grandes engenheiros, você tem que ter grandes pilotos, mas sem dinheiro não dá. Não é totalmente sem dinheiro, mas com um orçamento menor, não dá. Isso que no início da semana ela anunciou já em Imola um novo patrocinador, um co-patrocinador. É, que está lá no carro, você está vendo, apareceu no carro, mas os patrocinadores fortes que ela tinha na última temporada, ela perdeu na virada do ano. Deve estar desesperado ali, coçando a cabeça ali por cima da peruca, o Ed Jordan. Olha o Schumacher pegando o tráfego aí agora, hein? E ele tem que andar rápido. Vamos ver como é que ele se livra do tráfego, diga João Pedro. O problema da Jordan é caixa mesmo, como você disse. E aqui também foi caixa de câmbio. O Sato teve esse problema e agora eu vou confirmar o que houve com o Fisichella. E está lá o Schumacher, vai para cima ali do De La Rosa. Vamos ver se ele não perde tempo. Na frente do De La Rosa está o Mark Webber. Já perdeu tempo ali. Ele já perdeu tempo ali. Agora ele faz a ultrapassagem em cima do De La Rosa. E outro que vai ladeira abaixo. Cai de forma vertiginosa, e a Jaguar. A tradição da Jaguar é impressionante como ela vai mal. Olha só como o De La Rosa fica atrás da Minardi. Do Webber não consegue passar. A Jordan ficou claro que o problema da Jordan é o problema de caixa. Não só a caixa de câmbio aí que quebrou do Sato, mas problema de dinheiro, grana. Agora a Jaguar não tem explicação para isso, porque tem a Jaguar, tem a Ford injetando dinheiro ali. O que está faltando é competência na Jaguar. Na Jordan é tudo uma questão de metal, né? Na Jaguar é competência, deveria mandar todo mundo embora e reformular a equipe. Aí o Schumacher vai abrindo o caminho. Passou o Webber e agora vai chegar no Irvine. Outra Jaguar por ali.
22 voltas completadas. 40 voltas para o final. São 62 voltas. Já tem 22. Para fazer uma parada seria com 31 voltas. Se esse Schumacher ficar mais 9 voltas na pista, aí ele acaba com qualquer prognóstico, qualquer coisa. E continua voando baixo. Passa ali o Irvine. O normal seria apostar numa parada do Schumacher muito próxima, daqui a pouquinho. Já poderia até ter parado se fosse para fazer 2 paradas realmente. O Trulli vai para o boxe, o Trulli que era o 7º colocado. A 7ª posição passa a ser do Jason Button, que vai parar logo a seguir. Volta de número 22 na parada do Trulli, quando ele vinha para completar a volta de número 23. E agora é Henrique Bernoldi quem vai para o boxe, você viu ali? Aquele mecânico que se foi ali, olha o voo ali do Trulli, isso antes dele parar. Essa imagem recuperada, foi antes dele parar. E o Bernoldi está no boxe. Para no 23ª volta também, vai para 2 paradas. E o Schumacher segue abrindo o caminho. Agora já está atrás ali do Salo. Salo abriu para ele. Salo já andou em equipe de ponta, já andou na própria Ferrari, sabe como é que é. Abriu para o Schumacher passar. Vamos ver a diferença agora do Schumacher para o Ralf. Ele caiu um pouco 11.7 porque ele pegou muito tráfego. Teve que passar. Já fez ultrapassagens ali em cima do De La Rosa, em cima do Mark Webber, em cima do Irvine e agora em cima do Salo. Ele é o primeiro, Ralf é o segundo, Barrichello é o terceiro, Montoya é o quarto, Raikkonen é o quinto, Coulthard é o sexto, Jason Button é o sétimo, o Villeneuve, que ainda não parou, vem em oitavo, o Panis vem em nono, depois Frentzen, depois Trulli, Felipe Massa é o 12º. E vai parando aí o Jason Button. Segundo carro da Renault vai parando. Vamos ver se o Felipe Massa ganha essas posições. Porque ele estava colado ali atrás deles. O Heidfeld também estava. O Heidfeld também estava. E o Heidfeld acabou tendo problema, 17 segundos na primeira parada e fez uma outra parada para completar o combustível. Olha que grande coincidência, Galvão. As 2 paradas da equipe Renault, a do Trulli e do Button, exatamente em 7.8. Você está vendo aí? Galvão. Agora, quem está ali na frente do Schumacher é o Bernoldi. Diga lá, João Pedro. Vamos esclarecer essa situação aqui da Sauber. O que aconteceu foi uma grande confusão realmente. A equipe não estava preparada para receber o Nick Heidfeld e houve um problema de comunicação no rádio. Ele achou que deveria entrar naquela volta, não tinha ninguém pronto, por isso não tinha nem bomba de combustível pronta. E aí quando ele entrou, não estava nada certo, eles levaram aquele tempo todo para trocar os pneus e ele teve que voltar depois porque aí sim botou combustível. De qualquer forma, houve um problema na roda dianteira direita, porque senão não levaria 17 segundos, na roda esquerda, não levaria 17 segundos para trocar as 4 rodas. Sim, mas ele teve que voltar 2 vezes, né? Voltou uma vez, fez 2 paradas. O total de perda dele foi 17.9 mais 8.4. Você contando com 2 desacelerações e 2 retomadas, perdeu realmente muito tempo. Não, além da desaceleração. Um minuto. Além da desaceleração e da retomada, tem todo o tempo em que ele tem que atravessar o pit lane ali, o box, no limite de 80 km por hora. E olha o Schumacher como ele vai embora, ele vai abrir, vai passando. Agora foi a fumaça que ele passou ali, ele vai embora. E o Heidfeld, além de ficar 17 segundos, fazer uma outra parada para botar combustível, ainda tomou uma punição. Porque passou em excesso de velocidade no box. Deve ter ficado desesperado, irritado. Passou em excesso de velocidade, ainda vai ter que fazer outra entrada no box para cumprir uma punição. Olha aí, ó. Olha aí, lá vai ele. Completamente fora da prova. Completamente fora da prova. É a nova punição que está estabelecida agora neste ano. Quando não é de muita gravidade, ele apenas tem que atravessar o box. Ele atravessa o box no limite de 80 km por hora. Se a direção de prova, se os comissários acharem que a falta cometida foi muito grave, aí sim ele faz aquela punição que existia apenas ela até o último ano, que é entrar no box, parar por 10 segundos e sair do chamado stop and go.
confirmando o que nós acabamos de falar, que a punição para ele foi por ter passado acima do limite de 80 km. Excesso de velocidade nos boxes em uma das duas paradas. Aí o Schumacher 1:24:7 e o Ralf 1:25:6. 1:25:1 e depois 1:25:8. 1:25:7 para 1:25:6. Aí pegou tráfego quando ele virou 1:25:7. E lá vem o Schumacher. A parada foi muito rápida, você viu, das duas Renaults, Reginaldo. Olha o Rubinho, olha o Rubinho. Olha o Rubinho como vai agora no ataque para cima do Ralf. Você chamou a atenção, Reginaldo, que as paradas foram muito rápidas. Mark Webber vai para o boxe. Que as paradas foram muito rápidas dos dois carros da Renault. Com isso, o Felipe Massa não conseguiu ganhar a posição, que ele ficou parado 9 segundos e 4, o Trulli ficou 7:8 e o Jason Button também 7:8. Por isso, o Felipe Massa permanece atrás dos dois carros da Renault. E aí o Mark Webber vai parando. Já vai saindo, já vai voltar para a pista. Ali tem muito piloto para pouco carro. E o Mark Webber, mesmo estreando, é um piloto que mostra a competência e o carro da Minardi é muito ruim. Frentzen fora. Hans-Harald Frentzen fora. Vantagem também para Bernoulli. Olha, na luta dos brasileiros contra os alemães, porque os brasileiros lutam sempre contra os alemães, o Bernoulli luta contra o alemão Frentzen na sua equipe, o Felipe Massa luta contra o alemão Heidfeld na sua equipe, e o Rubinho tenta lá lutar contra o Schumacher. Até agora, o Heidfeld se deu mal, melhor para o Massa. O Frentzen acabou de abandonar, melhor para o Bernoulli. Será que vale a pena dar uma secada ali no Schumacher para o Rubinho chegar? Porque para cima do Ralf dá para ele ir, hein? Para cima do Ralf dá para ele ir. Olha como ele está colado. E o De La Rosa ali na frente deles. Vamos ver. Vem Rubinho. Vem o Ralf. É o Irvine que está ali. O De La Rosa já ficou para trás. O Ralf faz a ultrapassagem. O Rubinho tem que ir, Rubinho. O Irvine ficou entre os dois. O Irvine ficou entre os dois. Agora ele vai sofrer para passar o Irvine e o Ralf vai embora. Ameaçou tirar de lado, não arriscou. Vai contornando ali atrás do Irvine. Está errado o Irvine, porque o Rubinho está brigando por posições à frente. Ele passou e fez lá um gesto meio feio para o Irvine. Agora, o Irvine não gosta do Rubinho, já deu declarações contra o Rubinho. São coisas pessoais na pista. Olha como ele fecha a porta, ele abre para o Ralf passar e fecha a porta para o Rubinho. E o Rubinho fez ali um gesto pro Irvine. E finalmente fez a ultrapassagem ali. O Rubinho finalmente fez a ultrapassagem. O Mika Salo vai abandonar também. O carro vai ser puxado para a garagem, lá atrás do box. E o Schumacher vai abrindo. Ele chega e vai passando, não quer nem saber. Bota de lado e vai embora. Tem, claro, a vida facilitada pelos pilotos que estão ali à frente, que vão abrindo caminho para o líder da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. E segue o Schumacher. Vamos lá confirmar o número de voltas. 28 voltas completadas no total de 62. O Schumacher vai para uma parada só. Andando essa barbaridade, ele vai para uma parada só. Será que era o carro? Não se esqueçam que o Schumacher pegou o carro que o Rubinho treinou ontem, que quase fez a pole, brigou com ele na pole, era o carro reserva. O Rubinho achou que o carro estava com rendimento melhor, o Schumacher falou, tá melhor, então dá para cá. Me dá aqui, eu vou com ele. E aí vai o Schumacher acelerando o fundo. Diga, João Pedro. A previsão de parada da Williams é em torno da volta 31. Exatamente a metade da prova. Então, será em 2 voltas. E o Rubinho continua ali atrás do Ralf. E o Rubinho ficou
irritado realmente. Vamos ver lá o momento da ultrapassagem do Rubinho. Rever lá, em cima, olha lá. Em cima do Irvine, ele vai, passa. A hora que ele libera ali. E o Rubinho ali faz uma advertência pro Irvine. Até não foi um xingamento, não. Foi um gesto de advertência, né? De reprovação. Ele balançou o dedo. Aí Rubens Barrichello faz a melhor volta, começa a andar rápido agora, ele tinha que ter se livrado já do Ralf, né? É que ele não chegou em posição de ataque. Quando ele chegou em posição de ataque, foi quando o Irvine entrou no meio deles ali. Veja só, 1,25,4 para 1,24,6, 1,25,3 para 1,26,5, foi aquela volta. E aí ele se livrou e fez uma volta rápida, e agora vai para o ataque para cima do Ralf. Ele vai para o ataque para cima do Ralf, e o tempo vai ficando mais escuro. Nuvens carregadas vão chegando. Era tudo que a gente queria para essa corrida ficar muito boa. E o Schumacher continua acelerando uma barbaridade. Volta de número 30, ele vira um 24,344. E o Rubinho vem aí para fechar a volta. Exatamente essa volta que o Schumacher fez. 1,24,344. O tempo do Schumacher. Vamos ver essa última volta do Rubinho quanto foi. O Schumacher virou 24,3. O Rubinho virou um 24,7. E a Ferrari está pronta para um pit stop. Vamos ver. Schumacher vai entrar. Deve ser Schumacher quem entra ali. Aí o Irvine que atrapalhou o Rubinho. McLaren vem para o box. Você vai vendo o Raikkonen. Felipe Massa tinha a 9ª posição. O Bernoulli tem a 12ª posição. O Bernoulli largou em 20º, tem a 12ª posição. E não trocou pneu a McLaren. Coisa estranha. Coisa estranha realmente, porque você, ao reabastecer, você tem todo o tempo do mundo para trocar pneu. Tá aí a Ferrari. A Ferrari vai trocar pneu, claro. Aí vem o Schumacher. Aí vem o Schumacher. Aí vem o Schumacher. A vantagem que ele tem, o Ralf e o Rubinho tem tudo para passar. 31 voltas completadas, exatamente a metade da prova. 7,4 de combustível. Sempre melhor, né? Sempre é mais rápido. Mas é pouco combustível, amigo. 7,4 é pouco combustível para a prova toda. Vamos ver. Metade da prova. Vamos ver lá o Ralf. Levando-se em conta que são 12 litros por segundo. Mesma coisa lá. Mesma coisa. Vem o Ralf. O mesmo tempo para colocar combustível. Então o Rubinho vai para a ponta, o Schumacher é o segundo. Só que o Schumacher já parou, o Rubinho ainda não. Diga, João Pedro. As duas equipes estão apostando na informação que veio da meteorologia, de que poderia chover nos últimos 30 minutos da prova. Então eles querem aproveitar a próxima parada para, em caso de chuva, trocar, além de botar combustível, trocar os pneus para pneus de chuva. E não arriscar ter uma terceira parada para trocar os pneus de chuva. Você vê que o De La Rosa, desde que voltou, enquanto o João Pedro estava falando, o De La Rosa vai tentando, vai tentando, vai tentando. Aí ali entrou marcha, depois não funcionou mais. Ele vai parando ali e vai ser colocado de lado ali na saída dos boxes. Se é exatamente assim, uma aposta perigosa, né? E se a chuva não vier? Mas aí eles param de qualquer maneira e trocam só o pneu. Exatamente. Ou põe, completa o combustível. Rubinho vai pro box. Schumacher volta a ser líder. Aí vem o Rubinho. Vamos ver o tempo. Schumacher ficou 7,4. Já colocou combustível. 7,4 é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa do Schumacher e do Ralf. E aí vem o Montoya. Aí vem o Montoya, o quarto colocado. Tá o Rubinho passando. E na frente do Ralf. Voltou na frente do Ralf. Voltou o Rubinho na frente do Ralf. Como o tempo de parada foi igual, foi o Rubinho que, quando se diz a ultrapassagem foi feita no box, não foi.
A ultrapassagem foi feita na pista, na volta anterior do Ralf e na volta anterior do Rubinho. Esse é que é o problema. A ultrapassagem é feita na pista. Se eles param 7.4, eles têm que andar no limite de 80 km e eles têm um limitador e andam exatamente no limite de 80. Então, nas duas voltas anteriores, Reginaldo, olha só a vibração do pessoal da Ferrari. A Ferrari armando a dobradinha. Por quê? Porque o Rubinho, nas duas voltas anteriores, foi mais rápido que o Ralf. Nas voltas que antecedem a parada. Por isso é que ele volta à frente. Ou talvez até em uma volta anterior, que quando o Ralf entrou no box, o Rubinho ficou com a pista livre à frente, não tinha o Ralf, então ali ele despejou. Ali ele apertou o pé e conseguiu fazer a diferença para voltar na frente. É exatamente isso. O Ralf foi na 31ª, então o Rubinho deu a 32ª volta muito rápido e entrou no box. E aí o tempo de parada dos dois foi exatamente 7.4 e ele voltou na frente, no visual aí uns 2 segundos à frente. Aí a vantagem de 2.4 e o Rubinho está 16 segundos atrás do Schumacher. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo e Ralf Schumacher é o terceiro. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom VPN Simples, economia em rede de dados. Aí você vai vendo o Rubens Barrichello, que é o segundo colocado. Se ele não teve a chance de tentar ultrapassagem, ou não arriscou, ou não quis arriscar, mas teve o mérito de, em uma única volta, fazer essa diferença, para voltar na frente do Ralf. O Felipe Massa está exatamente atrás do Trulli, 2,5 segundos atrás do Trulli. Levando-se em conta também, Galvão, que o Ralf, que voltou, ele trocou na 31ª, então ele voltou com o pneu pré-aquecido, mas não aquecido na temperatura ideal da pista, então ele teve que andar um pouquinho mais lento. E o Rubinho, você vê que ele está abrindo, inclusive, a diferença. Olha aí, já 3.2, era 2.4, 3.2. Então ele voltou já andando mais forte desde a primeira volta do pneu novo. Não, ficou muito claro durante a primeira parte da corrida, a primeira metade da corrida, que ele tinha mais carro. É porque não ia para fazer ultrapassagem, ou não tinha condições de fazer ultrapassagem. McLaren pronta aí para o Coulthard. Pronta para o Coulthard, que é quem falta passar. Os 3 primeiros completam mais uma volta. Schumacher, Rubinho e Ralf Schumacher. Montoya vem para a 4ª posição. Vamos confirmar as posições aí. O primeiro é Schumacher. O segundo é Rubinho. O terceiro é Ralf. O quarto é Montoya. O Coulthard, que era o quinto, foi para o box. Vamos ver. Quem vai passar é o Raikkonen na 5ª posição. Você vê que o Coulthard troca o pneu. A cara do Raikkonen não trocar o pneu. O que eles podem estar pretendendo com isso? Bom, voltando ao cálculo da gasolina, realmente é muito pouca gasolina para aquelas paradas. Tanto a do Schumacher, como a do Ralf, como a do Barrichello e também a do Montoya. 7.4 eles ficaram no box. Você leva em conta que os primeiros 1,5 segundo você perde mais ou menos 7.4, 1,5 você perde ali para engatar a bomba injetora e 1,5 para tirar. Quer dizer, mais ou menos 3 você está perdendo, metade do tempo você está perdendo para encaixar a bomba e depois para retirar. Então, sobram 4.4, 4,5 para a gasolina. Levando-se em conta que são 2 litros por segundo, dá mais ou menos em torno de 50 litros. E o consumo é de quase 1 quilômetro por litro. Então, nessa volta, no circuito de Imola, com 4,9, 5 quilômetros, então eles vão dar ali de 12 a 13 voltas, só. Que conta complicada, amigo. Vamos ver o que acontece aí. Teria que parar aí 13, 14 voltas no máximo, teria que estar parando de novo, depois daquela parada. Será que vem chuva? Será que não vem? Só que agora faz sol. Barrichello coloca uma volta ali em cima do Bernoulli e deixa o Bernoulli entre ele e o Ralf Schumacher. Ele vai abrindo sempre o Rubinho. Já era de 3.9, vai passar, o Bernoulli abre ali para que o Ralf Schumacher passe com tranquilidade. O Rubinho já abre praticamente 4 segundos em relação ao Ralf. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo e Ralf é o terceiro. A 4ª posição é do Montoya. O quinto é Raikkonen. Vamos na sequência das posições.
O quinto é Raikkonen, vamos lá. O sexto é Jason Button. O sétimo é Coulthard. O oitavo é Trulli. Vai aparecer Felipe Massa na 9ª posição. Felipe Massa é o 9º colocado. O 10º é Villeneuve. O 11º Olivier Panis. O 12º você estava vendo ali o Henrique Bernoldi. Schumacher já vai completando mais uma volta. É o Rubinho que completa agora e vem logo ali atrás o Ralf e o Bernoldi, que é o 12º, está ali. São os 12 primeiros colocados. Depois das emoções da Fórmula 1, você tem o Esporte Espetacular. E lá no Esporte Espetacular, o Itamar, o atacante do Palmeiras, o líder do torneio de São Paulo. Itamar vai reviver os tempos de camelô, quando ele vendia doces em São Paulo. Um dos destaques do Esporte Espetacular. Você está vendo lá o Luca Badoé, piloto de testes, e a namorada dele. Tem que ser um bom piloto de teste, né? Tem que andar muito rápido. Aí o Ralf Schumacher. Schumacher, Rubinho e Ralf. Veja a vantagem aumentando sempre, ó. Já chega a 5 segundos. Veja lá, 24 e 5 do Rubinho. Vamos parar, ele está dando mais rápido que o Schumacher agora. É que ninguém está dentro do carro, sabe lá o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo, é só Montoya. Mas o Rubinho, o ideal para ele teria ter sido partido com o ataque em cima do Ralf Schumacher. E a história da corrida podia ser outra completamente diferente. Você vê o quanto ele anda agora, é o que ele deveria estar andando na primeira metade da corrida, quando ele ficou preso atrás do Ralf. Aí vem Montoya. A saúde do motor BMW da Williams de Montoya. Felipe Massa fazendo a parada, ele estava andando rápido, ele tinha tirado meio segundo em relação ao Trulli. Aí está o Felipe Massa parando exatamente na volta de número 38. 38 voltas completadas, ele faz a segunda parada e agora vai até o final. 24 voltas restando, 38 completadas, um total de 62 voltas. Schumacher é sempre o primeiro, Rubinho é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Montoya é o quarto. E olha só a comprovação de que o Rubinho tinha que ter passado o Ralf. Ele faz agora a melhor volta da prova. Ou seja, ele teve sempre carro para andar muito rápido. É que é difícil fazer ultrapassagem. O Ralf foi até acusado, o Ralf Schumacher, de ter facilitado a vitória do irmão Michael Schumacher no Grande Prêmio do Brasil Interlagos, não ter tentado a ultrapassagem. O Schumacher saiu em defesa do irmão, dizendo na Fórmula 1 hoje, em determinados circuitos, quando você vem, você se aproxima demais, a turbulência é tão grande que você pode até perder o controle do carro. Isso em defesa do irmão que não partiu para o ataque. Que seria o mesmo caso do Rubinho agora, que ficou acompanhando ali o Ralf sem ter condições de partir para o ataque. Olha só que ele diminuiu a diferença, baixou de 16 segundos a diferença do Schumacher para Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Mais uma volta completada por Schumacher. Câmera do helicóptero lá em cima. É o barulho das pás ali do helicóptero. Rubinho agora foi, Reginaldo, 3 décimos mais rápido que o Schumacher, virou 24,8, o Schumacher virou 25,1. Isso tem sido uma constante desde que ele se livrou do Ralf. Quer dizer, realmente aquele tempo perdido, aquela metade da corrida perdida atrás do Ralf, sem ter atacado, claro que com as poucas condições que ele teve para atacar, não atacou,
Então agora está pagando por isso. Aí a diferença de Raikkonen, que é o quinto, para Jenson Button, que é o sexto. Felipe Massa voltou na 10ª posição atrás do Villeneuve. Villeneuve, quando parar, ele recupera as posições. Só que até aqui o índice de quebra dos carros que estão à frente é 0. Quebraram ali as Jordans e o McNish e o Salo. Quebraram as duas Jordans e os dois carros da Toyota. Aí o comparativo de Raikkonen com Jenson Button. Fazer uma pergunta aqui. Você sabe o significado da palavra rivalidade? Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campinas. As cidades que se dividem em duas torcidas vão explicar tudo isso daqui a pouco no Esporte Espetacular. E quarta-feira, 5 da tarde, horário de Brasília, o principal teste da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo. Direto de Lisboa, Portugal e Brasil. É hora de ver como vai se comportar a seleção brasileira com todos os titulares, entre aspas. Aí Raikkonen para a segunda parada dele, quer dizer, já é a quarta vez que ele passa no boxe. Mas é a segunda parada, na realidade a terceira parada que ele fez uma passagem pelo boxe. É a quarta vez que ele visita o boxe aí na corrida. Agora deu tudo certo. Então tá aí o Raikkonen voltando. Eu dizia. Aí o comparativo do Rubinho com o Ralf. Olha só, eles partiram do momento em que os carros pararam ali. O Ralf ainda foi até mais rápido. Senão que o Rubinho tirou mais ainda na pista. O Ralf teria sido... O cronômetro, alguém dispara, alguém trava o cronômetro ali. Não é essa confiabilidade toda. Deu 7.4 para os dois. E o que acontece é que percebeu pela imagem ali que o Ralf até saiu. Aí o Trulli parando na volta de número... Aí o Trulli parando, vamos confirmar o número de volta da parada do Trulli. 41 voltas, restando 20 para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Segue muito rápido na pista Rubens Barrichello. Olha a diferença aí, 14.7, era de mais de 16, vem tirando o Rubinho. São 20 voltas para o final. Do Schumacher para o Ralf Schumacher, 22.5. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o terceiro, 39 segundos de 8, praticamente 40 de vantagem para Montoya, que é o quarto colocado. Os carros estão muito separados na pista, não há briga direta pelas primeiras posições. Nas duas últimas voltas, o Rubinho em uma tirou 4 décimos e na outra 3 décimos em relação ao Schumacher. Outra Renault no box. Aí vai falando de Jenson Button. Aí o Button parando, as duas Renault fazendo muito parecido às provas do Trulli e do Button. A corrida dos dois fazendo uma boa prova. A Renault mostrando que vai crescendo na temporada. O Button já fez 2 quartos lugares no campeonato em 3 provas. Aí vem Jenson Button voltando para a pista. O Rubinho vai pegando ali o tráfego do Weber, abriu, tirou de lado, passou e foi embora. Schumacher é o primeiro, o Rubinho é o segundo. Olha o comparativo, 25-0 Schumacher, 25 o Rubinho. 24-6 para 24-3, 24-7 para 24-3. Só nessa volta agora que o Rubinho pegou tráfego, é que ele foi mais lento que o Schumacher. 14.786 a vantagem de Schumacher para Barrichello. O Rubinho tem essa desvantagem em função do tempo que ficou atrás do Ralf Schumacher. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya, tudo igual. Aí Raikkonen e Kuta, voltou a ser tudo igual. Button e Villeneuve. Aí Panis, Trulli e Felipe Massa na 11ª posição. Mas o Panis só parou uma vez, o Villeneuve também só parou uma vez. O Bernoulli vem logo ali atrás. Estão fora Salo, Frentzen, Fisichella, Sato e McNish. Quer dizer, além dos dois carros da Jordan e dos dois carros da Toyota, eu tinha esquecido do Errol de Hans Harald Frentzen,
que também parou, abandonando a prova. São 5 os carros que abandonaram, 16 carros que estão na pista, porque apenas 21 largaram, já que o Alex Young, o malaio Alex Young, não conseguiu tempo dentro do regulamento, no limite de 107% em relação ao tempo do pole position. Nós já dissemos que o general Hugo Chávez voltou nesse domingo à presidência da Venezuela. E agora uma outra notícia aqui, desse drama que aflige o mundo inteiro, que terminou a reunião entre o secretário de Estado americano Colin Powell e o líder palestino Yasser Arafat no quartel-general palestino em Ramallah, na Cisjordânia. Um encontro útil e construtivo, segundo o Powell. Durante 3 horas, Arafat e Powell negociaram um cessar-fogo para a região, mas o resultado não foi divulgado. A reunião deveria ter acontecido ontem, mas foi cancelada depois que o ataque de uma mulher-bomba matou 6 pessoas no mercado de Jerusalém. E ficam aí as preces de todo mundo, qualquer que seja a fé, qualquer que seja o credo, a religião, para que se encontre uma solução. Uma que aflige toda a humanidade, a todos, incomoda a todos, entristece a todos. Vamos esperar que os homens tenham bom senso. E um dia os homens tenham bom senso. 44 voltas completadas. Montoya é o quarto, Raikkonen é o quinto. Você viu ali a diferença entre eles. Mark Webber vai para a segunda parada. Vem com a Minardi para a segunda parada. Aí vai ele parando. Trocando os pneus. Fazendo o reabastecimento. E voltando para a pista. Ele já sai rasgando ali, porque ele é a última posição no box. Última equipe classificada, elas ficam por ordem em relação à classificação do ano anterior. Então, quando ele sai, já sai rasgando ali, porque ele já está coladinho onde termina o limite a limitação de 80 km. Aí Bernoldi, Henrique Bernoldi, brasileiro que vai lutando contra os problemas, os dramas aí da Arrows, que caiu muito também nas últimas temporadas. E o paranaense Henrique Bernoldi. E Raikkonen vai abandonar, hein? Vai abandonar o Raikkonen. Ganhou uma posição o Felipe Massa, vai ganhar uma posição também o Bernoldi. E vai ali devagar, vai devagar uma BAR. Vai devagar uma BAR, mais uma posição para o Massa. O Raikkonen era o piloto que não tinha trocado pneu. Só fez reabastecimento. Olha, deixa eu falar, tudo isso que está acontecendo aí, marcha ré no meio da pista, tudo isso é responsabilidade da RAI, da televisão italiana. Tem o Fórmula 1 andando de frente, daqui a pouco ele anda de ré. Isso tudo é responsabilidade, deixar claro que as imagens e essa produção é toda ela feita pela RAI, pela TV italiana. Ferrari pronta. Estava no limite. Ferrari pronta. Exatamente na volta de número 45. E vai ser o Schumacher, que parou na 31ª, são 14 voltas. Era aquilo, 13 e 14 era o limite. Você tá bom de conta, Reginaldo. Gostei desse negócio aí. Fizeram, então, o primeiro trecho longo, de metade da prova, e depois uma divisão no segundo trecho. Das 2 paradas, para quê? Porque se viesse chuva, poderiam já aproveitar, teriam que parar mesmo, então não teria uma parada desnecessária. Na hora que chovesse, nesse trecho de 14 voltas, na hora que chovesse, parava, é o Panis que está abandonando. Na hora que chovesse, parava, e parando, já trocava o pneu para botar pneu de chuva e já completava o combustível até o final. Agora vai Schumacher, agora tem que ser rápido a equipe. Os pneus trocados, carro no chão, e vai embora o Schumacher. 7.4. É um relógio essa Ferrari. 7.4 na primeira, 7.4 na segunda, 7.4 no Rubinho. Eu não sei se é esse relógio todo ou se o cronômetro está viciado. Ele também deu 7.4, também deu 7.4 nos carros da Williams também. Tudo igualzinho. Deu 7.4 no Ralf, mas no Montoya foi um pouquinho mais. Agora o Ralf. Vamos ver. 7.4 não? Não, 7.2.
vai ser o Rubinho agora. Agora tem que trabalhar certinho a Ferrari. Tá do jeitinho da primeira parada. 31 para Schumacher, 31 para o Ralf. 45 e 45 agora na segunda. O Barrichello parou na 32ª e o Montoya na 32ª, então eles têm uma volta a mais. Tá vendo ali que o Schumacher... Aquele era a imagem, a repetição do Schumacher saindo depois da parada e Rubinho e Ralf passando. Agora é Rubinho que vem. É Rubens Barrichello que vem. Tem que trabalhar certinho a Ferrari para conquistar a dobradinha. Será que é 7.4 de novo? Vamos ver se vai dar 7.4. O Ralf tinha dado 7.4 na primeira, deu 7.2. Aí o Ed Irvine. Ele está lá atrás, fechando a fila de classificação. Ele e o De La Rosa com a Jaguar. Rubinho já entrou no box. Quer dizer, foi ali, processo ao box. Aí vem ele. Vamos lá. 7.4 e nada mais, hein? Vamos ver o trabalho da Ferrari com o Rubinho. Carro no chão. Ih, deu problema com o Rubinho. Deu problema com o Rubinho para ele perder a segunda posição. Uma das rodas traseiras para ele perder a segunda posição. Mas, amigo, acontece tudo. O Ralf tá aí. O Massa. Aí o Felipe Massa deve ter passado. Não, o Ralf seguramente passou. Perdeu posições demais o Rubinho. Perdeu o Montoya ali, ó. E aí, amigo, o que aconteceu? O que houve ali? Foi a roda traseira esquerda. Problema ali no... Problema no que ele chama ali no martelo pneumático. Para troca de... Para retirar a porca central. Olha lá. Roda traseira esquerda. E todo mundo parado olhando e o Rubinho dentro do carro. Vamos lá. O Irvine voltando ali. O Ralf Schumacher. É porque o Montoya fez uma parada. O que houve com o Ralf? Que o Ralf foi tão rápido. A vantagem, vamos fazer quando a vantagem do Rubinho, né? Porque tem isso, né? O Rubinho 7.2. O Ralf, o Rubinho 13. São 6. Ele vinha por aí na vantagem que tinha pro Ralf. Ele vinha por aí. Talvez o tempo que ele tenha conseguido na pista serviu ainda para ele, apesar do problema. E agora o Montoya vai pro boxe, então vai conseguir sustentar a segunda posição. Apesar do problema que existiu ali na roda traseira esquerda. Aí vem o Montoya. .4. 7.4 de novo. Aí você tá vendo o Rubinho. Então Schumacher, Rubinho, o Ralf para reassumir a terceira posição depois da parada do Montoya. Vamos lá, confirmando depois de 48 voltas. Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya. Coulthard, Button, Villeneuve, Trulli, o oitavo. São os 8 primeiros. Vamos na sequência, são os 8 primeiros. Felipe Massa é o 9º, Heidfeld é o 10º. Bernoulli é o 11º, Weber o 12º. Irvine o 13º. Já saiu. Você viu aí o Irvine voltando, que estava voltando a pé. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. A partir do Irvine são os pilotos que já estão fora, né? O Irvine, o Salo, o Frentzen, o McNish, o Sato, o Raikkonen e o Panis. Villeneuve no boxe, olha, o melhor pit stop da prova. Aí Villeneuve voltando. Rubinho passando. 49 voltas completadas. Restando 13. Para o final da prova, o Rubinho se livrando ali da Renault. Vamos à confirmação. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya, Coulthard, Button, Villeneuve que parou agora. O Trulli em oitavo. Vamos computar a parada do Villeneuve. E a McLaren fica pronta para mais uma parada. Fica pronta ali para a parada do Coulthard. É o Coulthard quem vai para o box. É importante saber agora a diferença entre Rubinho e Ralf Schumacher.
uma vantagem de 7 segundos ainda em cima do Ralf. Aí já também já é demais, né? Se tinha uma vantagem de 11 segundos antes do pit stop, eles tiveram a diferença entre eles de 6 segundos, sobraram 5. O Rubinho já abriu mais 2, foi para 7, tá certo, é isso mesmo. Então continua andando num ritmo muito forte a Ferrari do Rubinho, quer dizer, provando mais uma vez que ele tinha condições de estar ali mais grudado até no Schumacher, não fosse aquelas 31 voltas atrás do Ralf na primeira parte da corrida. Mas não ia fazer diferença nenhuma. Em termos de resultado. Em termos de resultado, não, porque mesmo que ele estivesse atrás com mais ação do que o Schumacher, evidentemente a ordem da Ferrari seria para a manutenção do Schumacher na primeira posição, o que seria absolutamente correto e normal, vamos deixar claro que seria absolutamente normal, porque o Schumacher leva 24 pontos, é o líder contra 16 do Ralf Schumacher, e o Rubinho não tem nenhum ponto marcado no campeonato. Então, não faria diferença. Para resultado prático, para final, não faria diferença. Aí a vantagem do Schumacher para o Ralf, a vantagem do Schumacher para o Montoya, do primeiro para o terceiro e do primeiro para o quarto. E agora do Schumacher para o Jenson Button, que é o quinto colocado. Globo a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. São 12 voltas para o final e Rubens Barrichello segue tendo a volta mais rápida da prova. Você está vendo aí o Schumacher que vem na ponta, vem para completar a volta. Essa volta mais rápida da prova, Galvão, 1:24.170 do Rubinho, é exatamente aquela 32ª, 31ª, quando o Ralf entrou no box para fazer o primeiro pit stop, que ele andou mais rápido. Quando ele fez a diferença para ganhar a posição em cima do Ralf Schumacher. Quarta-feira, 5 da tarde. Horário de Brasília, horário oficial do Brasil. Principal teste da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Portugal e Brasil. A seleção brasileira vai com todos os jogadores que, repito, entre aspas, o Filipão considera como titulares, se é que ele considera já um time titular como definido. Vai com uma alteração de última hora, o Luizão, que vem lutando com uma série de problemas físicos aí. Foi detectada uma virose e ele foi cortado, desligado. Não desligado, porque a seleção não tinha se apresentado. Foi cortado e foi convocado França, do São Paulo, para o lugar do Luizão. Seleção, jogadores que atuam no futebol brasileiro, embarcam hoje à noite. Chegando amanhã em Portugal. Lá se apresentam os jogadores que atuam na Europa. E quarta-feira, vamos estar lá, todos juntos, trazendo para você todas as emoções de Portugal e Brasil, direto de Lisboa. E aí o Montoya nem pintou lá na frente entre os favoritos da prova. E você vê uma parte do céu azul aí, quer dizer, acho que as possibilidades de chuva já não são tão grandes, não. Bom, o Montoya realmente fez uma corrida burocrática, que é coisa que não é dele. E para quem esperava a briga, o Montoya dizendo que ia se vingar do que tinha acontecido na Malásia, do que tinha acontecido no Brasil. E o Schumacher mais político, não é isso, deixa pra lá, mas eles nem chegaram perto na prova. Mas a bronca que o Montoya levou foi grande em relação a Interlagos. Como disse o Patrick Head, que é um dos seus chefes, né, sócio do Frank Williams e diretor técnico da equipe Williams, Bernard de fora. O Patrick Head disse que quando um piloto prejudica a sua própria corrida na largada 2 vezes e as duas com o mesmo piloto, alguma coisa tem de errado. Porque era uma grande corrida do Bernard, boa corrida. O momento do abandono do Bernard, que vinha fazendo um bom trabalho, com todos os problemas que tem aí a Erros. Tem sempre alguém dormindo no box da Ferrari. É que a Ferrari ganha tantas corridas, mas aquele ali acho que não está... Aquele não está dormindo, não. Aquele está de cabeça baixa, que aquele deve ter sido o que se atrapalhou com a roda traseira esquerda do Rubinho. Vão mandar o coitado embora. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro.
Meu amigo, depois dessa, se fizer essa dobradinha, aí tudo é festa. Imagine a festa que vão fazer na Itália, em Imola, que é pertinho da sede da Ferrari. Sabe como é que se chama esse circuito oficialmente? É aquela mesma história, a gente chama de circuito de Imola. Como a gente diz, Interlagos, que chama de Zé Carlos Patti. E no estádio de futebol, joga onde? Joga no Maracanã. Ninguém fala o Mário Filho. Joga no Morumbi, ninguém diz o Cícero Pompeu de Toledo. E por aí afora. Mas o nome oficial desse circuito é Circuito Enzo e Dino Ferrari. Esse é o nome oficial do circuito. O velho comendador Enzo Ferrari e o Dino Ferrari, filho querido, morto prematuramente, e que deu o carro, o nome é um carro famoso, é um modelo famoso da Ferrari, Ferrari Dino, e o circuito se chama Circuito Enzo e Dino Ferrari. Então imagine a Ferrari fazendo dobradinha, primeiro e segundo, correndo na Itália, no circuito oficial da casa, no circuito Enzo e Dino Ferrari. É festa para virar a noite. E a Ferrari que não tem, apesar de tudo isso, apesar de correr em casa, não tem um grande retrospecto no circuito de Imola. Em 21 anos de disputa do Grande Prêmio de San Marino, a Ferrari ganhou apenas 4. 2 em condições ultra especiais. Aquela de 82, em que correram apenas 14 carros. O Pironi ganhou com o Villeneuve em segundo. Em 83, com o Tambay, mas em função de um acidente do Patrese com o Williams, que estava liderando a corrida tranquilamente. E as 2 últimas que foram vitórias normais do Schumacher em 99 e 2000. Ao contrário, a McLaren tem 6 vitórias e a Williams 8 nesta pista. E o Schumacher está chegando ali para botar a volta no Coulthard. Aí é a extrema humilhação para a McLaren. Está chegando para botar a volta no Coulthard. E nós vamos nos aproximando do final da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom VPN Simples. Economia em rede de dados. Veja lá o Coulthard ali na frente, logo atrás o Schumacher. E a câmera colocada lá no helicóptero. Ele veio para reta. O Schumacher vem se aproximando. O Coulthard abriu, ele já passou. Imagina o Ron Dennis, a prepotência que tem. Olhando dali, a McLaren tomando volta da Ferrari. O Coulthard tomando... E olha como passa e some. Eles fazem parte de mundos diferentes. Schumacher vai de 10 milhões de dólares, continua aqui. Como é que é, João Pedro? Mas o motorhome de 10 milhões de dólares continua aqui. Causou, inclusive, muita revolta nos donos de outras equipes aqui, que estão conversando com o Max Mosley, presidente da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, para que se aumente a participação deles no dinheiro dividido pela federação entre as equipes. E aí essa demonstração de autossuficiência da McLaren vai exatamente contra tudo que os outros estão querendo, que é ganhar um pouco mais. Isso criou muita rivalidade aqui e causou uma reunião ontem que durou 2 horas entre os donos da equipe, motivada exatamente por esse super motorhome de 10 milhões de dólares. É porque estão todos lutando. Não é a questão de ganhar mais. Eles estão lutando para baixar o custo, né? Porque está chegando a um nível absurdo. Mas, nós já falamos isso no treino ontem, os 10 milhões significam muito pouco no orçamento da McLaren. O Reginaldo tem números aí que são absolutamente impressionantes. Vale a pena você ficar sabendo agora. Diga lá, Reginaldo, qual é o orçamento anual de uma Ferrari, por exemplo? Nunca são números oficiais, mas o da Ferrari é 310 milhões de dólares e o da McLaren 268 milhões de dólares. 268 milhões de dólares. Gasta 10 com o motorhome, mas não é 10 só desse ano, porque o motorhome vai servir por outro ano, mais outro ano. Então você dilui isso em vários anos e não significa nada. No final das contas, não significa nada. O absurdo, realmente, é que eles agora chegam à conclusão que é um absurdo, é a Ferrari gastar 330 milhões de dólares num ano, a McLaren gastar 310 milhões de dólares num ano, a McLaren gastar 268 milhões de dólares num ano. Isso é que todos estão trabalhando para diminuir, porque não para, cada ano aumenta, e onde é que vai parar isso? Onde é que eles vão buscar sustentação de patrocinador para isso? Diga, João Pedro.
O Henrique Bernoldi está voltando aos boxes aqui. Vamos aproveitar para falar com ele, saber o que houve. O que houve com você ali, Henrique? Estava fazendo uma boa corrida, de repente... Eu estava chegando na curva Rivasa, assim que eu reduzi as marchas do carro, o carro desligou. Então eu coloquei o carro para grama para não atrapalhar a pista, porque o carro estava travado na segunda marcha e desligado, então não tinha o que fazer. Obrigado, Henrique. Muita gente pergunta hoje sobre o tal problema hidráulico. É isso. Principalmente o Rubinho fala muito dele. É isso. Hoje na Fórmula 1 é isso. Então, uma falha hidráulica, você já não engata a marcha, você não faz nada praticamente no carro. Olha o Felipe Massa partindo para o ataque aí em cima do Trulli. 27,6 contra 27,2. 27,6 contra 27,3. 27,7 contra 27,4. Valendo a oitava posição. E lá vem o Massa para cima do Trulli. E ele vem com ação para passar, hein? Vamos ver como ele vai para o ataque ali em cima do Trulli. Esse aqui é um piloto muito rápido e realmente de muito futuro, o Felipe Massa. Ele vem comprovando aí nessas primeiras provas, já com ponto marcado na Malásia, ele vem para cima, amigo. E o Massa é assim, é daqueles que bota a faca no dente e vai embora. Ele vem para cima do Trulli. Ficou um pouquinho para trás ali. Vamos ver. É difícil conseguir ultrapassagem nesse circuito, mas ele vem para cima do Trulli, valendo a oitava posição. É a briga que estava faltando aí desse finalzinho de prova. Restando 5 voltas para o final. A briga vale a oitava posição, não vale ponto, mas vale a questão aí de elevar o moral do piloto, crescer também aos olhos da Fórmula 1, dos donos de equipe e dos planos que ele tem de futuro. Eu repito, ele corre essa temporada não para fazer uma temporada de estreia, mas uma temporada de passagem, de passar para um outro estágio na Fórmula 1. E aí vem o Massa para cima do Trulli. Restando 4 voltas. Vamos ver essa passagem na reta. Entrou coladinho. Só que aí não é ponto de ultrapassagem. Ele teria que tentar ultrapassagem onde? É difícil. Um ponto de ultrapassagem. E o motor Renault dá uma estilingadazinha na reta. Em cima do motor Ferrari, amigo. É sempre bom lembrar que a Sauber tem um motor Ferrari, sempre uma versão anterior ao motor que é utilizado na própria Ferrari. Esse seria então o motor que os carros que Schumacher e Rubinho teriam usado no ano passado, na temporada de 2001. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Restando 4 voltas, Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Aí você vê o Rubinho passando. O Schumacher colocou volta em cima da McLaren. 3 voltas para o final. Você vê aí o alto comando aí da Ferrari. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Ralf Schumacher é o terceiro, Montoya é o quarto, Jenson Button é o quinto, Coulthard é o sexto e o Massa já passou, amigo. A televisão mostrou e na hora que ele passou ela tirou, mas então mostra pra... E olha só, sai pra lá, Trulli. Olha de que forma, pai. Sai pra lá, Trulli. Amigo, esse moleque bota a faca nos dentes e vai embora. O piloto tem que ser assim, o piloto tem que ser decidido, é na hora, é ali, vai pra frente, porque você vê que teoricamente, o Trulli teria que fazer a curva e deixar ele para fora da pista, mas o Trulli recuou, viu que já não dava mais para defender a posição. Não tinha onde passar, jogou por dentro, 2 rodas por dentro da zebra, 2 rodas pro outro lado da zebra e vamos embora. E o Trulli que se vire. Assim, esse é o espírito do piloto que vai para a ponta mesmo, que vai brigar pela vitória, que vai para definir. Por enquanto ele está ali brigando por posições intermediárias, quem sabe? No futuro próximo, numa equipe grande, ele não tem a chance de brigar pelas vitórias. Principalmente para quem está entrando na Fórmula 1, é esse aí. E vou dizer uma coisa, eu acredito, viu? Acredito que esse garoto vai chegar lá. Felipe Massa. Aí Schumacher apontando para a vitória. Olha, eu prometi isso no início da corrida, eu vou contar agora o que acontece. O diretor técnico da Williams, o Patrick Head, ele analisando
todo o comportamento dos carros nos treinos de ontem, nos treinos de classificação, ele suspeita de um assoalho flexível nos carros da Ferrari. Prometeu, dependendo do resultado, prometeu fazer um protesto e foi apoiado pela McLaren. Então pode dar confusão aí pela frente. Vamos deixar claro que é o seguinte, isso é um processo normal em corrida automóvel. Todo mundo tem o direito de fazer um protesto, mediante uma caução financeira, porque se você não tiver um dinheiro para arder no bolso, se você perder o protesto, você não recebe o dinheiro de volta. Se o seu protesto for considerado correto, você ganhar o protesto, você recebe o dinheiro de volta. Então isso é normal, todo mundo tem o direito de fazer. Então vamos ver o que vai acontecer. 6.7 a vantagem de Rubens Barrichello para Ralf Schumacher. Rubinho que é o segundo, para Ralf que é o terceiro. Felipe Massa alcançou ali a 7ª posição, faltando uma posição para que ele marcasse um pontinho mais. Mas já valeu a prova, vindo de 11º, partindo para o ataque em cima do Hamilton, acompanhando, está em 8º lugar o Massa, né? Acompanhando, o Villeneuve é o 7º colocado, acompanhando os carros da Renault, e vai para a volta final o Schumacher. Ele depois fazendo essa ultrapassagem bonita aí no final da prova, com a televisão mostrando para todo mundo ver. Volta final para Schumacher, lá vem ele para mais uma vitória. E a Ferrari, Rubinho passando ali na linha de chegada, olha todo mundo, os mecânicos da Ferrari, toda a equipe pronta ali para receber Schumacher e para receber Rubens Barrichello. Será que o presidente está lá ou está em casa assistindo para depois ir para lá? Vai chegar de helicóptero depois, se ele tivesse aí, já teria sido mostrado pela RAI. Aí vem para a festa. Só. A história que nós contamos ontem que o Luca de Montezemolo disse que ele é pé frio quando a corrida é na Itália. Ele vai, assiste o treino, vai para a sede da Ferrari e 15 minutos depois que acaba a corrida, se der Ferrari, ele desce de helicóptero e cai nos braços da galera. Aí volta a final, últimas curvas para Schumacher. Vem Schumacher para a vitória e Rubinho. Vamos torcer para o Rubinho chegar legal, para poder subir ao pódio, para marcar os primeiros pontos. Dobradinha da Ferrari, vai pintando dobradinha da Ferrari. E Schumacher vai abrir mais. Schumacher vai marcar mais 10 pontos, vai para 34. O Ralf Schumacher vai marcar 4, vai para 20. Schumacher vai abrir 14 pontos. Rumo ao Penta. Rumo ao 5º título mundial, que é a marca de Juan Manuel Fangio. Cada vez escreve com tinta mais forte seu nome na história da Fórmula 1. Aí vem Schumacher, só falta a variante baixa. Ele contorna, vem bandeirada para ele. Michael Schumacher da Ferrari vence o Grande Prêmio de San Marino em Imola. Schumacher de novo, para não perder o costume. 56 vezes só. Aí Rubinho, os primeiros pontos do campeonato, festa para Rubinho. Aí vem ele, dobradinha da Ferrari, passa Rubinho em segundo. Ralf Schumacher passa ali na 3ª posição. Festa total da Ferrari. Schumacher vence, Rubinho é segundo. Ralf Schumacher é o terceiro. Rubinho marca os primeiros 6 pontos dele no campeonato. A festa dos comissários de pista. Recebeu lá a bandeirada do Villeneuve, recebeu a bandeirada do Felipe Massa na 8ª posição. Aí vem o Montoya para ser o 4º. Schumacher, Rubinho, Ralf Schumacher e Montoya passa é o 4º colocado. Sorrisos abertos, muita festa na Ferrari. Aí o Schumacher, o Rubinho vai colocar o carro ao lado dele. Aí os 2 carros da Ferrari, que é tudo que o torcedor italiano sonha. No circuito Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália. As 2 Ferraris fazendo a volta da vitória lado a lado. Schumacher vence, Rubinho é segundo. Uma linda prova da Ferrari, uma grande vitória da Ferrari. Tá difícil de segurar a Ferrari. Aí a festa de toda a equipe. Voltamos já já com a festa dos pilotos e as imagens do pódio. Já já voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. E você vai vendo a classificação. Schumacher 34 pontos, Ralf 20, Montoya 17, Jenson Button 8. O Rubinho tem 6 pontos. O Rubinho tem 6 pontos, o Coulthard 5, o Raikkonen 4, o Irvine 3. Dando todos eles, Heidfeld, Weber e Salo tem 2, Felipe Massa tem 1. A festa de Schumacher descendo do carro neste exato instante. 1 hora 29 minutos, 10 segundos, 789 milésimos, média de 205 km horários, mais 613 metros. Um total de 305 quilômetros, 609 metros, mais 62 voltas. No Grande Prêmio, aí o abraço de Rubinho e do Schumacher. Ali atrás deles o Herbert Blanche,
E deixa eu corrigir aqui uma injustiça que eu fiz com o Herbert Blasch no Grande Prêmio do Brasil, naquela história da bandeirada do Pelé. O Herbert Blasch levou ali, era o Montanheiro, o diretor de prova, que estava lá junto do Pelé. E depois o Montanheiro conversando comigo, disse: o Pelé pediu para eu avisar a hora que ele viesse para passar. Eu cutuquei para avisar. Ele olhou para mim, quando ele voltou já tinham passado. Então não era o Herbert Blasch que estava lá. Figura querida, velho amigo, Herbert Blasch. Ele que vai ali acompanhando os pilotos, olha. Aquele ali à frente, de cabelos brancos, o Herbert Blasch. Você vê que o campeonato de construtores continua bastante equilibrado, com 40 para a Ferrari e 37 para a Williams, mas o Schumacher dá uma disparada no campeonato, 34-20 contra o Ralf, porque o Ralf e o Montoya dividem a pontuação ali, enquanto o Schumacher está disparado, e o Rubinho pela primeira vez marcou pontos no ano e, repito, ainda assim faz o seu melhor ano na Ferrari. E a Ferrari caminha com, quem sabe, mais um título aí, que seria o Penta do Schumacher, merecido até Penta do Schumacher, porque as próximas provas são favoráveis a ela, né? Na Espanha, na Áustria a coisa se divide entre ela e a Williams, McLaren é totalmente Ferrari e Canadá também é Ferrari. Então esta corrida, que a Ferrari considerava difícil de vencer, ela venceu. E aí a festa do Schumacher, 4 corridas no ano, 3 vitórias do Schumacher. Quem é que segura o alemão? Galvão, Diga. ouviu o Felipe rapidinho aqui, Felipe Massa, uma boa corrida, né? Chegou em 8º. Pô, eu acho que foi uma boa corrida, pena que a gente não conseguiu o carro. Pra mim, o carro tava bom, mas eu acho que a gente já tava no limite e não deu pra melhorar. Eu perdi muito tempo tomando volta, tive que arrancar o pé, perdi muito tempo e acho que isso me dificultou um pouco. Mas eu acho que foi uma boa corrida, eu larguei na 11ª colocação e tô contente. Gostaria de ter marcado um pontinho, mas não deu, tá bom. Mas a última ultrapassagem foi de quem veio à Fórmula 1 para fazer coisa séria, não para brincar, né? Pra mim, eu tava em 9º e eu arrisquei, ou era tudo ou nada. Parabéns, Felipe. Galvão. Aí Felipe Massa tem apenas 20 anos e que na semana do Grande Prêmio de Barcelona, na quarta-feira, imediatamente anterior ao Grande Prêmio de Barcelona, vai comemorar aniversário, fazer 21 anos de idade. Aí o Jean Todt vibrando com os seus 2 pilotos no pódio. Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo, Ralf Schumacher em terceiro. Aí a supremacia da Ferrari. Mas é verdade, o aniversário do Massa é na quinta-feira, que estão programando uma festa na quarta, porque na quinta ele pode dormir até mais tarde, porque na sexta não dá, que tem que trabalhar. Vamos ao hino alemão. O hino alemão executado, a imagem de felicidade do Rubinho, do Schumacher e uma expressão séria do Ralf Schumacher, que contava com coisa melhor do que esse terceiro lugar. E vamos ao hino italiano.
Então, só confirmando, Galvão, são 96 provas agora de Schumacher na Ferrari, 37 vitórias pela Ferrari, um total de 56 na carreira. Quanto ao hino alemão, nos últimos 10 anos a gente ouviu 60 vezes, né? 56 por Schumacher, 4 por Ralf Schumacher. Aí a festa, essa paixão incrível que só se vê realmente com torcedores de futebol, nos times mais populares. A festa do Schumacher pro Rubinho. Eles se dão bem realmente. O Rubinho é o melhor companheiro que Schumacher poderia ter na Ferrari. Um piloto rápido, competente e que está aí fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Enquanto o Schumacher estiver ali no alto do pódio, esse é o trabalho que o Rubinho tem que fazer. Era, por exemplo, o que Gerhard Berger fazia no tempo de Ayrton Senna, quando ele escorreu na McLaren. Aí a festa do pódio. Domínio da Ferrari, festa da Ferrari, Schumacher mais líder que nunca. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de Barcelona, estaremos juntos. Quarta-feira, 5 da tarde, horário do Brasil, Portugal e Brasil, futebol, seleção brasileira direto de Lisboa. Valeu, Rubinho. Vitória do Schumacher, na sequência um esporte espetacular, Fórmula 1. Daqui a 2 semanas, circuito de Montmeló. Em Barcelona estaremos juntos com todas as emoções da Fórmula 1. Dia de festa para a Ferrari e para toda a Itália. Globo, a gente se vê por aqui.